Continuando a nossa discussão sobre as forças, então alguns aspectos interessantes para a gente discutir. Em primeiro lugar, é importante notar que a força é uma grandeza vetorial, certo? O que significa, como a gente já discutiu, que não basta simplesmente dizer qual é o módulo da força, ou que a força não é caracterizada só por um escalar. Por exemplo, eu tenho um bloco num plano, tem um efeito completamente diferente eu exercer uma força assim, 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 ou oblíqua, né? Quer dizer, o resultado que essa força vai ter no movimento do bloco ou na condição física do bloco é muito diferente, né? Então, essas forças são todas diferentes, embora elas possam ter o mesmo módulo. Então, quando eu estou falando numa força, eu preciso falar sempre numa grandeza vetorial, tá? Da mesma forma que a aceleração. Então, nota, a força e a aceleração têm sempre a mesma direção e sentido, né? Ou a gente poderia dizer que a força é sempre proporcional à aceleração, e vice-versa, né? A aceleração é sempre proporcional à força. E essa constante de proporcionalidade é a inércia, a massa, certo? Então, quanto maior a massa, certo? Maior a força para obter uma mesma aceleração, né? Também poderia escrever assim, obviamente. Então, para mim obter uma determinada aceleração, quanto maior a massa, maior a força, certo? Então, como é uma grandeza vetorial, essa equação, num sistema cartesiano, significa, é equivalente a 3 outras equações, né? A componente x da força é proporcional à aceleração, x na componente x, a componente y, a componente z. O caráter vetorial da força também vai se manifestar na soma de forças, né? Quer dizer, suponha que eu tenha duas forças de módulo 2 e de módulo 3, certo? Eu consigo, só com essa informação, dizer quanto é F1 mais F2? Não. Nota a diferença. Quanto que é F1 mais F2? 2 mais 3, 5. Agora, quanto que é o vetor F1 mais o vetor F2? Eu não sei. Por quê? Porque eu não tenho informação de direção e sentido dele. Então, poderia ser F1, F2. Poderia ser, estou dizendo aqui com 2 unidades, né? E com 3 unidades. Poderia ser isso. Poderia ser uma infinidade de outras opções. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção de novo é que eu sempre tenho que trabalhar com o caráter vetorial da força, tá? Se eu tenho duas forças, agora eu vou desenhar essas forças. Eu tenho essa força e essa força. Qual é a soma delas? Bom, a gente tem que somar com os vetores, né? Lembram a regra do paralelogramo? Se eu tenho uma infinidade de forças, e assim por diante, a força resultante, como a gente chama, que é a força equivalente a todas essas agindo junto, é a soma vetorial de todas elas. Isso se chama princípio de superposição, né? Ou uma manifestação do princípio de superposição, o fato de que eu vou somar cada uma das forças para obter uma força resultante de maneira vetorial, né?
Então, mais adiante a gente vai substituir, ou a gente vai desenvolver uma outra descrição do movimento, né? Que é aquela descrição baseada em energia. E uma das grandes vantagens da descrição a partir da energia e não a partir da força é que a energia é um escalar. E então se torna muito mais simples trabalhar a partir de grandezas escalares que grandezas vetoriais. A dificuldade de se trabalhar com a energia é que é um conceito muito mais abstrato que a força ou a aceleração. Mas então as duas descrições do movimento são equivalentes, né? Descrevem o mesmo fenômeno físico. Tá? Então, um exemplo bem simples, se eu tenho um bloco que está se movendo aqui no plano horizontal, eu tenho uma força de 15 newtons aqui, eu tenho uma força de 5 newtons aqui, é como se esse bloco estivesse sendo puxado por uma força resultante de 10 newtons nessa direção, né? Digamos, eu tenho a força 1, vamos usar a notação dos vetores unitários, 15, vou dizer que isso aqui é x, então 15i, F2 está no sentido contrário, menos 5i, então F resultante, que é igual a F1 mais F2, que é igual 15i menos 5i, que é igual 10i, que é o que eu tenho aqui, 10 na direção positiva do x. Então, a gente desenvolveu todas aquelas ferramentas sobre os vetores nas aulas passadas para que agora a gente possa usar isso de maneira mais direta, né? Mais objetiva, assim, sem precisar desenvolver todas as ferramentas de novo para os vetores. Tá? Algumas forças específicas que recebem nomes especiais. Então, uma delas, força-peso. Né? O que é a força-peso? Bom, a gente vive em cima de um planeta, uma grande massa, né, que é o planeta Terra. Qualquer objeto próximo desse planeta vai sofrer a força de atração gravitacional de toda essa massa, que vai resultar numa certa aceleração. Né? Então, vou fazer um zoom dessa região, né? Então, eu tenho aqui a superfície do planeta, eu tenho aqui um objeto, suspenso ou não, estou só desenhando uma situação particular dele. Qualquer objeto na superfície, próximo da superfície da Terra, vai ter uma certa aceleração. Todos têm a mesma aceleração, que é a aceleração da gravidade, que a gente simboliza por g, que é aproximadamente 9,8 metros por segundo, mas para simplificar nossas contas, a gente pode considerar 10 por enquanto. Todos os objetos têm a mesma aceleração. Se eu largo vários objetos, todos aceleram com 10 metros por segundo ao quadrado. A força em cada um deles é a mesma? Não. A força é diferente. É muito óbvio isso, né? É muito mais difícil sustentar um caixote com uma massa grande do que uma caixinha com uma massa pequena. Porque quando eu estou tentando sustentar o caixote, digamos que isso seja a minha mão, eu estou tentando fazer uma força para cima que compensa a força gravitacional para baixo, de maneira que se as duas forem iguais, o caixote vai ficar sem aceleração e logo, se ele começa em repouso, vai ficar em repouso. Na mesma situação com o caixote pequeno, essa é a minha mão de novo, se o caixote tem pouca massa, pequeno eu estou falando, na verdade, é pouca massa, né? Se o caixote tem pouca massa, a força é menor,
a força que eu tenho que fazer também é menor. Mas é importante, a gente vai discutir muito mais isso na gravitação, é importante que se eu largo os dois caixotes, tá, eles vão ter a mesma aceleração. Porque embora a força seja diferente em um e outro, esse caixote tem uma força maior, mas ele também tem uma massa maior. Ou vamos colocar assim, né? O caixote maior tem uma força maior e uma massa maior. O caixote menor tem uma força menor, mas também tem uma massa menor. De maneira que a razão entre uma coisa e outra acaba sendo sempre a mesma aceleração. Tá? Então, no experimento clássico atribuído a Galileu, né, que a gente não sabe se foi executado ou não, mas ele subiu na Torre de Pisa e largou duas bolas de mesmo tamanho, mas com massas diferentes. E as duas chegaram no chão ao mesmo tempo. Tá? Mas então, por que se eu largo uma pena e uma bolinha, a bolinha chega no chão muito mais rápido que a pena? Por causa da resistência do ar. Certo? É fácil a gente ver isso. Se eu largo uma folha de papel, ela cai com uma certa velocidade. Se eu amasso bem ela na forma de uma bolinha, ela cai com outra velocidade. Né? Então, todos esses efeitos que a gente está discutindo aqui, até daqui umas 2 ou 3 aulas, não incluem nenhum efeito de resistência, ou de fricção, ou de atrito. Tá? Então, nesses casos, todos os objetos têm a mesma aceleração. Se o objeto tem uma massa relativamente grande, em comparação com a forma dele, se a densidade dele é relativamente grande, a resistência do ar não importa muito. A resistência do ar só vai se tornar importante quando o objeto tiver uma massa pequena em comparação com o volume dele ou com a área que sofre a resistência do ar, a área da seção transversal, como a gente chama. Né? Então, quando eu subo numa balança, o que a balança está medindo? A atração da Terra está fazendo uma força, que é o que eu chamo então de força-peso. Tá? E a balança está resistindo a essa força, produzindo uma força de mesma intensidade, se eu estou em equilíbrio em cima da balança, né? De maneira que essas duas forças se igualam e eu fico estático em cima da balança. O que essa força-peso vai produzir em cima da balança, e a balança vai reagir com uma força de igual intensidade, é o que eu vou chamar de força-peso. Tá? Então, se eu tirasse a balança daqui, imediatamente eu teria uma aceleração g, né, de 10 metros por segundo ao quadrado. Se a minha massa é m, qual vai ser a força agindo em mim? Massa vezes aceleração. Nesse caso, a minha massa, a aceleração é g, e eu chamo essa força de peso, ou força-peso. Então, é importante notar que um objeto de 1 quilograma, tá? Vai ter uma força-peso 1 vezes 10, né? Quilômetro por segundo ao quadrado, que é o que a gente chama de Newton, né? 10 newtons. Um objeto de 2 quilogramas, 20 newtons. Estou aproximando de novo sempre o G por 10, né? Para ficar mais simples as nossas contas durante a aula. Um objeto de 10 quilogramas,
100 newtons. Então, próximo da superfície da Terra, lembrem que a Terra é redonda, certo? Próximo da superfície da Terra, onde a gente habita, a gravidade é sempre a mesma, com pequenas variações, tá? Então, existe uma correspondência entre massa e força-peso, que é simplesmente multiplicar a massa por aproximadamente 10, vai ter o peso. Então, nas balanças, na maioria das balanças, que na verdade medem peso, mas o resultado do leitor dessas balanças é dado em quilogramas. Para facilitar essa conversão, né, as balanças já são calibradas em quilograma, mas na verdade o que elas estão medindo não é massa, elas estão medindo peso, certo? Então a gente se acostumou a confundir os dois conceitos, massa, que a gente quase não fala fora da física, né? Exceto para se referir a macarrão, mas não tem nada a ver com isso. Mas a gente se acostumou a confundir o conceito de massa e peso, certo? Então, do ponto de vista dessas definições que a gente está discutindo, seria errado dizer o meu peso é 20 quilos, ou 20 quilogramas, né? Por quê? Porque isso é uma unidade de massa e isso é uma unidade de força, tá? Então, eu deveria dizer o meu peso é 200 newtons. Ou a minha massa é de 20 quilogramas. Então, é importante a gente fazer essa distinção, né? Porque nem sempre o teu peso vai ser 200 newtons. O que a tua massa está medindo? A massa está medindo a quantidade de matéria de um certo corpo. Quantidade de matéria. Átomos, moléculas e assim por diante. Tá? O peso está medindo a força gravitacional nessa massa, que é, se eu tenho uma caneta, tá? Ela tem uma certa quantidade de átomos e moléculas nela, tá? Então ela tem uma determinada massa, que é a soma da quantidade de matéria de todos os átomos que a compõem. Se eu levo ela daqui para outro lugar, para a Lua, para um lugar onde não tem nenhum planeta, a quantidade de átomos e moléculas e matéria nela continua a mesma. Então a massa dela continua a mesma. Agora, se eu levo ela para a Lua, a gravidade na Lua é diferente. Então, a força que a Lua vai exercer nessa caneta é diferente. Então, o peso dessa caneta na Lua é diferente. Tá? De novo, isso precisa ficar bem claro porque é contraintuitivo com relação à nossa experiência diária. A gente está acostumado a não falar de massa e se referir a tudo como peso. Mas então, massa é a quantidade de matéria que tem num objeto. Peso é a força gravitacional nesse objeto. Então, peso é uma força. Depende da Terra. Depende da Terra. Tá? Se muda G, muda P. Então, é muito importante a gente pensar nisso e fazer essa distinção, né? A aceleração da gravidade na Lua é mais ou menos 1/6 da aceleração da gravidade na Terra. Então, os objetos levados daqui para a Lua têm aproximadamente 1/6 do peso.
a pessoa precisa fazer para sustentar um objeto na Lua, ela faz 1/6 da força que ela faria aqui na Terra. Por isso que quando os astronautas estavam na Lua, pareciam que eles estavam voando, né? Porque eles davam um impulso e davam um pulo muito alto. Mas, na verdade, aquele mesmo impulso dado aqui na Terra seria o suficiente para que ele se elevasse alguns centímetros. Aquele mesmo impulso dado na Lua faz com que ele vá muito alto, porque a força gravitacional que a Lua está fazendo nele é muito menor. Certo? Por quê? Porque a massa da Lua é muito menor e gravidade é uma força relacionada com a massa, né? Da onde que sai esse 10 metros por segundo ao quadrado? Bom, a gente mede, né? Mas do que ele depende? Depende do tamanho e da massa da Terra. Então, na segunda etapa do curso, a gente vai falar em detalhes sobre a gravitação e daí vocês vão saber exatamente o que está envolvido nesse G, né? Por enquanto, é importante a gente só fazer essa distinção sobre peso e sobre massa, né? Saber distinguir as duas coisas, né? Outra força importante que a gente vai falar em detalhe depois, vou só comentar aqui, é a força de atrito. Tá? Sempre que eu tenho um bloco, duas superfícies em contato, né? Por exemplo, esse bloco sobre uma mesa, existe uma certa interação aqui, existe uma certa interação na superfície de contato entre os dois objetos que vai gerar uma força que se opõe ao movimento. Então, se eu tentar aplicar uma força aqui e mover o objeto nessa direção, vai surgir uma força contrária a esse movimento, que a gente chama de força de atrito. Então, ela é uma força dissipativa, quer dizer, ela sempre diminui a quantidade de energia que o bloco tem, ou, em outras palavras, ela está sempre atrapalhando o meu movimento, né? Atrapalhando é uma ideia informal aqui, né? Mas eu quero dizer que ela sempre vai agir contra a aceleração, a velocidade que eu estou tentando impor ao bloco, né? É muito mais fácil pensar em termos de energia, que a gente vai fazer depois, né? Uma outra força é chamada força de tração, tá? Uma determinada corda, quando ela é construída de acordo com certos critérios para suportar determinada tensão, ter certa elasticidade e tal, ela se chama um cabo, né? Corda é uma nomenclatura menos precisa, né? Quando ela tem, então, características específicas, ela se chama um cabo. Quando eu estou usando um cabo, tá? Para transferir a força para um determinado objeto, esse cabo está exercendo e está sujeito a uma tração. Então, a força que vai aparecer aqui é chamada força de tração, tá? A vantagem principal dos cabos é que eles são flexíveis, né? E então eu posso usar um cabo, tá? Para variar a direção da aplicação da força. Quer dizer, aqui tem uma roldana, eu estou aplicando a força aqui, mas ela está, através da roldana, se direcionando para o bloco aqui, tá? Então, tem várias situações em que a gente vai discutir a aplicação dos cabos, né? Para sustentar, para aplicar uma força e assim por diante, tá? Outra força importante é a força normal. Que é da seguinte forma: sempre que um objeto está em uma superfície, tá? Como a gente falou antes, a gravidade está agindo sobre ele, produzindo um peso. Se essa superfície impede o objeto de prosseguir, de cair, de se movimentar,
significa que essa mesma superfície está exercendo uma força no objeto. Essa força, como ela é normal à superfície, aqui está o vetor normal à superfície, ela é chamada de força normal. Se o objeto está em repouso, não tem aceleração, a força resultante sobre ele é zero. Mas qual é a força resultante? Se o meu y positivo é para cá, mais n menos mg igual a zero. Ou seja, normal é igual a mg. Então, nesse caso especial, a normal é igual ao peso. De maneira que, claro, a normal cancela exatamente o peso, o objeto tem aceleração zero em cima da mesa. A normal sempre é igual ao peso? Não. Imagina que essa superfície é inclinada. A minha gravidade está sempre aqui, né? Imagina que essa superfície é inclinada, o bloco está aqui, tá? O peso é para onde? Na direção da gravidade. E a normal é na direção da normal da superfície. Vetor normal da superfície, força normal. Agora, a normal é igual ao peso? Não, a normal vai ser igual a uma componente do peso. Como que eu descubro essa componente? Se eu sei esse ângulo, consigo decompor o peso em componentes. Nota que aqui uma parte do peso vai agir nessa direção. Então, se não tem atrito, o bloco vai se acelerar para nesse sentido. Tá? Uma última discussão importante é que o que a força determina é a aceleração. Tá? O que a aceleração determina? A mudança na velocidade. Se um objeto tem velocidade zero, tá? Eu posso dizer que ele tem aceleração zero? Não. Se um objeto tem aceleração zero, eu posso dizer que ele tem velocidade zero? Não. Se um objeto tem força resultante nele zero, eu posso dizer que a aceleração resultante nele é zero? Sim. Se um objeto tem aceleração zero, eu posso dizer que a força resultante nele é zero? Sim. Então, o que a força determina é a aceleração. O que a aceleração determina é a mudança na velocidade, mas não o valor específico da velocidade num determinado momento. A velocidade pode ser zero e está aumentando. Pode ser zero e está diminuindo. Pode ser 100 e está constante. Então, em qualquer valor da velocidade, eu posso ter um valor equivalente na aceleração. Ou um valor equivalente, não, um valor independente na aceleração. Tá? Na próxima aula a gente vai trabalhar alguns exemplos, porque matematicamente a lei de Newton é muito simples, mas então nos exemplos é que vai ficar claro o que a gente precisa fazer e como fazer. Tá? Até lá, então.